Olá, então da aula 7.2e, conceitos gerais de radioatividade, eu selecionei alguns exercícios da apostila e eu vou resolvê-los agora. 7.03 do Enem, ele diz assim: os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Isso. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons, que é o Z, número atômico, para os núcleos estáveis conhecidos. Então, o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. Então, se você for aqui no gráfico, que está aqui na figura, no slide, no número de prótons lá embaixo, no eixo X, 50, e subir ali para cima, você vai ver, ó, aquela é o limite superior dos isótopos do antimônio, e essa ali é a parte inferior dos isótopos do antimônio. E aí, se você procurar lá o número de nêutrons, que vai tornar, porque aqueles pontinhos ali, quadradinhos brancos, são os núcleos estáveis. Você está vendo que ali no canto esquerdo da figura em cima está escrito que aqueles são os núcleos estáveis. Então, a quantidade de nêutrons que vai ter dos isótopos do antimônio vai de 62 até 74. Então, o N igual a 62, o número de prótons era 50, né? Então, são 12 nêutrons a mais do que os prótons. E o N igual a 74, como eram 50 prótons, são 24 nêutrons a mais do que os prótons. Então, a resposta da pergunta que ele faz, a pergunta assim: de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem, letra D, entre 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Tudo bem? 7.04 da UFPR. Uma substância radioativa emite partícula alfa, beta e raios gama. Alfa, beta e gama são separados por um campo elétrico, conforme essa figura aqui. Então, tem um recipiente, uma substância radioativa que está emitindo partículas alfa, beta e gama, e cada uma vai para um lado. E aí ele está pedindo para falar se a C, a B e a A, quais elas são. E vocês estão vendo ali que a partícula C está indo para o lado da placa positiva. Se ela está indo para o lado da placa positiva, ela é uma partícula negativa. Então, ela é a beta. Então, a C é a beta. A partícula A está indo para o lado da placa negativa. Se ela está indo para o lado da placa negativa, quer dizer que ela é positiva. Então, ela é a alfa. E, consequentemente, a que não desvia é a que não tem carga. Então, ela é a gama. Então, a B é a gama, porque ela não desviou, não tem carga. A é a alfa, que desviou para o lado da placa negativa. E a C é a beta, que desviou para o lado da placa positiva. Consequentemente, a resposta é a letra E. 7.06 também da UFPR. Das radiações emitidas por substâncias radioativas chamadas alfa, beta e gama, pode-se afirmar que, só para a gente recordar então, alfa e beta são as corpusculares, né? E a gama são ondas eletromagnéticas. Então, a primeira está errada, né? Porque está falando que alfa e gama são corpusculares, quando na verdade são alfa e beta. A 2 também está errada, porque está falando que beta e gama são eletromagnéticas, quando na verdade as eletromagnéticas são só a gama, a beta é corpuscular. A 4 está certa, né? Alfa e beta são corpusculares e gama é eletromagnética, certo. A 8, alfa e beta são eletromagnéticas? Não, é o contrário. 16, alfa e gama são eletromagnéticas? Não, alfa é corpuscular. Então é só a 4. 7.07 da UEPG. Sobre os processos radioativos, assinale o que for correto. Primeiro, a radioatividade constitui um fenômeno ligado ao núcleo do átomo? Ao núcleo.
número de prótons e nêutrons em excesso, então ele vai emitir radiação, né? Prótons e nêutrons estão no núcleo, então sim, a radioatividade constitui um fenômeno ligado ao núcleo do átomo. Segunda, a emissão de radiação gama altera o número de partículas atômicas? A radiação gama não altera nem o número de massa, nem o número atômico, certo? Para alterar o número de partículas atômicas, ou seja, o número de partículas que está no átomo, ela deveria alterar, então, o número de prótons, né? Então, essa está errada. Radiação gama não altera. 4. As radiações beta são elétrons emitidos por meio de núcleos estáveis. O que está errado aqui? As radiações beta são elétrons emitidos, mas elas não são emitidos por núcleos estáveis. Os estáveis não emitem radioatividade, né? Então, a 4 está errada. 8. As radiações alfa correspondem a 2 prótons e 2 nêutrons. Isso é, um núcleo do átomo de hélio. Se vocês forem lá naquele slide da aula passada que eu falei sobre a radiação alfa, vocês vão ver que ela é alfa 4 e 2, né? Então, é sim comparado ao átomo de hélio. E quando você vai calcular o número de nêutrons, é 4 menos 2, que vai dar 2. Então, sim, radiações alfa correspondem a 2 prótons, que é o número de baixo, né? O Z, e 2 nêutrons, porque o nêutrons você calcula fazendo o de cima menos o de baixo. 4 menos 2, que dá 2. Então, essa está correta. 16. As radiações alfa, beta e gama possuem o mesmo poder de penetração? Não. Radiações gama possuem poder de penetração maior, porque elas não têm nem carga nem massa. 7.08, da Unesp. Quando um átomo do isótopo 228 do tório libera uma partícula alfa, transforma-se em um átomo de rádio, de acordo com a equação a seguir. Então, a gente tem o tório ali, que é o TH. Esse jeito de representar com esse 228 do lado direito, ele não é mais usado, tá? Ainda cai em provas de vestibular, sim, mas a IUPAC recomenda que tanto o número de massa quanto o número atômico fiquem do lado esquerdo do símbolo do elemento químico, tá? Então, tá bom. Então, o tório tem número de massa 228 e número atômico X, não sabemos. Ele emitiu uma partícula alfa, que está lá do lado direito, né? E formou o rádio, que tem número de massa Y e número atômico 88. Então, para a gente saber o que é esse X e Y, a gente tem que montar a equação, né? Então, vamos lá. O tório, 228 e X, emitiu uma partícula alfa, eu coloquei o símbolo dela ali, a notação, alfa 4 e 2, e formou o rádio Y88. Então, vamos fazer a conservação da massa e da carga. Vamos fazer a conservação da massa primeiro, que é a parte de cima. Então, ali em cima, do lado esquerdo, a gente tem 228, e do lado direito, somando, também vai ter que ter 228. Se já tem 4, quanto vale aquele Y? 224. Então, o Y vale 224, porque daí somando com o 4 fica o 228. E o X? O X, que está do lado esquerdo, vai ter que conservar a carga com o que está lá do lado direito, que é 2 mais 88, que dá 90, né? Então, o X vai ter que ser igual a 90. Então, letra A. 7.09, da Unesp. Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo americio 241, que é aquele que está ali embaixo já na equação. AM 241,95. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Então, ele está explicando o funcionamento. Esse elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir. Então, a gente tem ali americio, 241,95, formando Neptúnio, 237,93, mais o Z, que é alguma coisa que a gente não sabe ainda, né? Mas vai ter conservação de carga e massa, certo? Então, ele quer que você
Encontre o que é esse Z. O Z, se do lado esquerdo em cima a gente tem 241, do lado direito também vai ter que ter 241. Então, o Z vai ter que ser 4 para somar com aquele 237 e dar 241. Então, em cima é 4. E embaixo, do lado esquerdo a gente tem 95. Então, se do lado direito a gente já tem 93, então o Z vai ter que ser 2 para somar com 93 e dar 95. E o que é 4 e 2? 4 em cima e 2 embaixo. É a partícula alfa. Então, nessa equação é correto afirmar que Z corresponde a uma partícula alfa. 7.13, da UEM. É correto afirmar, primeiro, as espécies oxigênio, que mudam o número de massa, né? 16, 17, 18, são isóbaros. Isóbaros é quando o número de massa é igual. E ali, o que é igual? O número de prótons. Então, esses aqui são isótopos, não são isóbaros. Segundo, ao emitir uma partícula alfa, um núcleo diminui 2 unidades do seu número atômico, certo? E diminui 4 unidades do seu número de massa. É o que está representado ali do lado direito, ali na representação da partícula alfa. O número de massa diminui 4 e o número atômico diminui 2. Certo, essa está correta. 4. Na desintegração do nêutron de um núcleo instável, não há formação de prótons. Vocês lembram que quando vai emitir uma partícula beta, na verdade, é um elétron que sai do núcleo em alta velocidade, mas não existem elétrons dentro do núcleo, certo? Mas os nêutrons, eles formam um próton, um elétron e um neutrino. Então, sim, quando se desintegra um nêutron de um núcleo instável, há a formação de um próton, sim. Forma um próton, um elétron e um neutrino, sendo que o elétron é a partícula beta que vai sair em alta velocidade. Mas essa está correta. Está errada, porque ele está falando que não há formação de prótons, e na verdade há a formação de um próton. 8. Ao emitir uma partícula beta, um núcleo aumenta seu número atômico, mas seu número de massa permanece inalterado. Sim, certo. O número de massa não altera, porque o número de massa da partícula beta é 0, e o número atômico aumenta 1 unidade. 16. A partícula beta é desviada para o polo positivo de um campo elétrico? Essa também está correta, porque a partícula beta ela tem carga negativa, então ela é desviada para o polo positivo de um campo elétrico, certo? 32. As emissões gama são partículas carregadas negativamente? Primeiro que elas não são partículas, são ondas eletromagnéticas. E segundo que elas não têm carga, então não são carregadas negativamente. Essa também está errada. 7.14. Também da UEM. Assinale a alternativa correta. Primeira, as emissões beta são radiações eletromagnéticas. Já está errado, né? Elas são corpusculares, não são radiações eletromagnéticas. Quais são as eletromagnéticas? As gama. Letra B. As partículas alfa são leves e com carga elétrica negativa. Tudo errado, né? As partículas alfa têm número de massa 4, são as mais pesadas, e tem carga elétrica positiva, mais 2. Letra C. Ao emitir uma partícula beta, o núcleo atômico tem o seu número atômico aumentado em 1 unidade. Sim, a gente acabou de discutir na questão anterior, né? Mas o seu número de massa permanece inalterado. Essa está correta. Então, é a letra C. 7.20. O 7.20 diz assim. Deixa eu abrir aqui. Para cada um dos radionuclídeos, ou seja, cada um dos radioisótopos mostrados a seguir, escreva a equação que representa a emissão radioativa. Consulte a tabela periódica. Então, a letra A, ele diz assim, Rn, que é o radônio, 222,86, um alfa emissor presente no ar. Então, o radônio, 226,88, é um alfa emissor. Se ele está emitindo uma partícula alfa, porque ser um alfa emissor quer dizer que ele emite partícula alfa. Então, a partícula alfa fica do lado direito da flecha. Então,
radônio, 226,88, forma um X, que a gente ainda não sabe o que é, mais uma partícula alfa que foi emitida, alfa 4 e 2. E aí, o que eu preciso saber? Que conserva a carga e conserva a massa. Então, o que vai ficar em cima? Se do lado esquerdo eu tinha 226, do lado direito também vai ter que ter 226. 4 mais 222. Então, o número de massa do X vai ser 222. Embaixo era 88 do lado esquerdo, então a partícula X vai ter que ser 2 mais 86. Então, o número atômico vai ser 86. Então, se eu for procurar na tabela periódica qual é o elemento que tem número atômico 86, porque como a gente emitiu uma partícula, muda o elemento. Então, você tem que procurar um novo número atômico. O 86 é o radônio. Eu estava falando errado até agora, né? Aquele ali é o rádio. O Ra é rádio. Então, o rádio formou o radônio 86. Tá bom? Agora, um exemplo de emissão de partícula beta. Letra E. Carbono 14,6, um beta emissor presente no ar e em todos os seres vivos. Então, o carbono 14, ele é muito usado para datação, né? Radioativo. Ele é presente nos seres vivos e ele é presente no ar. Então, o ser humano, ele vai captando carbono 14 durante toda a sua vida. E aí, quando ele morre, ele não capta mais. Então, a quantidade de carbono 14 vai decair a partir daí. Por isso, as pessoas conseguem fazer datação. Ou seja, determinar a idade daquele fóssil de acordo com a quantidade de carbono 14 que ainda tem nele. Porque ele parou de absorver o carbono 14 que estava no ar quando ele morreu. Então, tá bom. O carbono 14,6 é um beta emissor. Então, se ele é um beta emissor, quer dizer que ele está emitindo uma partícula beta. Então, a partícula beta fica do lado direito da flecha. A beta é 0 e menos 1. Então, para fazer a conservação, primeiro da massa, a parte de cima, se era 14 e perdeu uma partícula beta que era 0, vai continuar 14, né? O número de massa não muda quando emite uma partícula beta. Então, em cima vai continuar 14. O carbono era 6, emitiu uma partícula beta de número atômico menos 1. Então, quanto vai ter que ser o número atômico do X? 7, porque 7 menos 1 fica 6, que é o mesmo do lado esquerdo. Então, qual que ele vai formar? Ele vai formar um elemento que tem número de massa 14 e número atômico 7. Se você for lá na tabela periódica, o que tem número atômico 7 é o nitrogênio, está na família 5A da tabela periódica. Procurem lá, tá bom? Então tá, muito obrigado.